Olá, olá a todos, um ótimo dia a todos. Vamos estudar então tecidos, aula tecidos vegetais. Bom, preparei para vocês, deixei uma aulinha pronta, vamos que vamos. Então, bem-vindos a todos. Item 1, os tecidos vegetais. Tecido, então, é a união de células. Vocês já viram, né? Olá a todos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, essa união de células, ela é extremamente importante porque ela vai ter uma importância de sustentação, de absorção da planta. Então, são diversos tecidos. Aqui alguns exemplos que podem cair na prova do Enem. O Enem não pede tantos exemplos, mas o ano passado, 2012, ele pediu alguns exemplos. Então, temos que ficar agora atentos. Bom, vamos lá. Meristemas. Os meristemas que costumam cair na prova do Enem. São células-tronco vegetais, ou seja, células que dão origem a todas as outras células do corpo do vegetal. Nós temos primárias e secundárias, ou meristemas secundários e primários. Bom, quando você tem o embrião, que é a plantinha originária, a primeira porção de células da planta, ocorre então a distribuição de células no chamado dermatogênio, que é essa parte externa, que vai dar origem à epiderme, que é uma região de proteção, tecido de revestimento. Por outro lado, você tem também a periblema, que é um tecido que vai envolver, vai preencher uma camada superficial entre o córtex, entre o epiderme e a parte do pleroma, que é a região profunda da madeira, que depois vai virar madeira. Então, o tecido da casca, periblema, do córtex, camada superficial, tá, da estrutura do caule, da raiz. Nós temos ainda, além disso, temos aqui tecidos profundos do vegetal, que é chamado pleriblema, pleroma. Pleriblema, pleroma e dermatogênio. Mas moral da história, todos meristemas. São tecidos de crescimento, que vão ajudar no crescimento da planta. Beleza? Inicial. Além desses três, tem ainda o calitrogênio. Calitrogênio. Você não precisa gravar o nome, você só tem que entender que ele vai estar fazendo parte do crescimento da raiz. Para baixo, né? Ou para os lados. Na região da coifa. A coifa é como se fosse um dedal. É como se fosse um dedal. Ó. Vocês já viram de costureira? Põe um dedal para proteger. Então, imagina a raiz furando o solo, ela precisa de uma casquinha dura aqui para furar o solo. A ideia é essa, bem simples. Esse é o meristema, então, da raiz. Então, a raiz, então a planta cresce nesse sentido da copa lateral, sentido do caule lateral e também no sentido da raiz. Então, o meristema primário vai atuar na parte chamada a parte apical, que é o ápice, a região alta da planta, do vegetal. Região, então, apical. Você tem uma plantinha aqui, o solo e a raiz, né? Então, a região apical é da ponta do caule. E aí vai sair os ramos, etc. Mas é onde o caule está na ponta, no seu ápice, da região apical. E a região apical da raiz, crescimento para baixo, também é importante, tá? Meristema, então, primário, normalmente primário, tá? Para desenvolvimento inicial da planta. E os meristemas secundário, crescimento lateral, vamos pensar assim, fica mais fácil. Então, o caule ele vai crescer para os lados em espessura, tá? Ele vai crescer e o vegetal vai engordando ao longo dos anos. E aí o caule vai ficando mais espesso. Só isso. Fácil, né? Não tem segredo. Então, crescimento no diâmetro. Isso acontece todo ano, né? Então, tem o câmbio e o felogênio. Meristema secundário. Camadas mais profundas do câmbio. E o felogênio, camadas do córtex. E aí, crescimento lateral. Dá para a gente saber a idade das plantas também, dos vegetais, pelo número de anéis de crescimento. E esses anéis determinam, a cada ano no inverno,
no inverno, olha que legal. Cria-se então um aumento do crescimento por causa do inverno. E aí tem uma parada no verão que forma um anel. Então vai formando rodas, círculos concêntricos, ou seja, um círculo dentro do outro. E a cada ano você vai anotando um anel como um ano de crescimento. Então dá para você saber a idade de uma planta. Oh, legal, né? Vamos continuar aqui, queridos. Então, proliferação de células, extremamente importante. Então a gente viu mais um tecido. Agora, tecidos de proteção. Epiderme, tá na pontinha da planta. Tecido suberoso também, vai formar então um tecido em volta. Suber, células mortas. Aí a casca da árvore. Tecido de sustentação, nós temos o colênquima, células vivas, e o esclerênquima, células mortas, que vão morrer porque elas liberam lignina, que é impermeável, e vai aumentar a resistência da madeira como aço. Tá? Então, basicamente é isso. Essa aula aqui é muito simples, não tem nada muito complicado. E nas folhas nós temos o parênquima, que vai acumular reserva de amido, carboidratos, lipídios, né? Dentro da folha tem um sanduíche. A folha, na verdade, é um sanduíche de células. Aqui nós temos o parênquima palissádico, em forma de palito, o parênquima lacunoso. Nós temos aqui a epiderme superior e a epiderme inferior, aqui embaixo. Epi inferior e aqui a epiderme superior, tá? E aqui dentro temos uma boquinha, o estômago, que em grego quer dizer boca, que entra CO2 e sai oxigênio aqui, extremamente importante. E ela tem células importantíssimas, chamadas células guarda. Não é guardas não, células guarda. Então os estômatos também é um tecido de condução de gases, beleza? Basicamente é isso. Temos por último, isso não cai muito no Enem, mas você tem que saber agora, isso aqui pode cair. Vasos lenhosos, a parte interna do caule, vasos lenhosos chamado de xilema, transporte de água e sais minerais, tecido de condução. E o floema, mais externo, tá? Mais na região externa, tecido que vai conduzir a seiva elaborada, inclusive açúcar, água e outros compostos, proteína, lipídios, aí vai. Tá bom? Que é o líber. Então, floema conduz seiva elaborada e xilema, água e sais minerais. Bom, acabou a aula. Via de regra é isso. É direto. Uma aulinha Nextel. Direta, né? A gente chama. É isso aí. Dá uma estudada, revisem, anotem no caderno, pontuem o que precisa e dá uma olhada lá nas questões da prova 2012. Vamos lá que está lá. Grande abraço para vocês. Até as próximas aulas. Se chamam de gemas apicais, também o meristema na ponta, tá? Gemas apicais. Deixa eu só anotar isso. O meristema, às vezes, eles formam gemas. Gemas apicais. Isso é importante. Por exemplo, se você corta uma planta, faz uma poda, na ponta, ela cresce para os lados. Então, é muito importante que a pessoa que vai fazer uma poda ou que mexe com plantas saiba que tem hormônios ligados a essas gemas, né? As auxinas, que fazem o crescimento da planta. Tá? Isso é muito importante pelo conhecimento. Muita gente poda de qualquer maneira e a planta cresce demais para o lado, estraga os fios das ruas. O certo são os fios serem embutidos no chão. No Brasil, o fio é para cima. Tudo errado. Mas, vamos levando. Porque em alguns lugares é difícil levar fio. Na parte subterrânea é um pouco mais caro. Mas no Brasil tem muito problema com os fios, com as árvores. Principalmente aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Goiânia, Brasília. Cidades arborizadas, né? Tem alguns por Porto Alegre, Curitiba. Então é isso aí, galera. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.